Fala colorados do canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje domingo trazendo novas informações junto ao Internacional. Aliás, Feliz Natal aí para todos os senhores, e a gente vai voltando aqui trazendo mais informações aqui sobre o Internacional, novas movimentações do mercado do nosso Colorado. Tem informação vindo lá do Rio de Janeiro que eu vou tratar para vocês. Além disso, falar exatamente sobre a contratação do Paulo Souza, técnico português de 51 anos de idade, que treina a seleção polonesa, treinada pelo Robert Lewandowski, né? Ele treina o Lewandowski há bastante tempo. Ele chegou no começo de 2021 na seleção da Polônia, teve uns atritos com o presidente da federação e por causa disso ele está saindo. E eu vou te contar mais detalhes sobre essa vinda do treinador português para o Internacional e quem vem acompanhado dele, e também como que ele joga e qual o seu salário que ele vai receber aqui no Internacional. E além disso, vamos falar exatamente sobre o que eu falei anteriormente, da informação que vem lá do Rio de Janeiro sobre o Patrick está indo para lá. Vamos falar exatamente sobre isso também no vídeo de hoje. Então, antes de a gente começar esse vídeo, primeiramente deixa o teu gostei, que ajuda muito aqui o canal a chegar a cada vez mais pessoas. Te inscreve se tu ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificações. E eu já quero que tu deixe aqui nos comentários, que eu quero te fazer uma pergunta e vamos interagir aqui dentro dos comentários, que eu tô sempre lendo tudo que vocês vêm falando, tá bom? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Entre Paulo Souza e Alexander Medina, que eram os dois treinadores que mais tinham chance de vestir a camiseta do Internacional, eu quero que vocês me falem aqui nos comentários qual vocês preferem, o técnico português da seleção da Polônia ou o cara que treinava o Tadieres. Eu quero que vocês me respondam aí nos comentários, eu vou ler todo mundo e até vou dar uma respondida aí para quem fizer perguntas e também para quem responder essa pergunta que eu acabei de fazer, tá bom? Então, vamos começar então o vídeo de hoje exatamente começando com essa notícia do treinador português. Ainda ontem pela tarde, né, eu noticiei essa possível vinda do técnico Paulo Souza para a equipe do Internacional. Hoje de manhã eu também falei, ontem à tarde eu já tinha dado informação do Jeremias, né, que ele tinha dado ainda na madrugada essa bomba, né, que a fonte falou, que a fonte dele falou que não era o Alexander Medina. Aí eu fiz um vídeo à tarde, ainda na sexta-feira. Hoje de manhã eu fiz aí o vídeo, né, o Vaguinha, que foi um cara junto com o André Hernan e também o Rodrigo Oliveira, que soltaram todas essas informações sobre o Paulo Souza. As minhas informações que eu tinha com as minhas fontes lá do Internacional não davam indicativo do Paulo Souza, então até peço desculpas, né, porque eu devo ter noticiado errado aqui para vocês, porque as fontes que me falaram não sabiam da notícia desse Paulo Souza, tá bom? Mas vou aqui dar o crédito para todos os colegas que eu acabei de falar, e todos eles falaram sobre essa vinda do Paulo Souza. E que tem alguns detalhes dessa contratação. A direção do Internacional está toda indo para Porto Alegre entre agora domingo e segunda-feira. Está indo o presidente Alessandro Barcelos, o Paulo Brax, o gerente de futebol do Internacional, que trabalha no Capa, né? Ele é basicamente o chefe do Capa, que é o David Bandeira, e além disso está indo mais um advogado do Internacional para formular esse contrato do Inter. O Inter já tinha feito e já estava negociando há várias semanas com esse treinador, junto com o Alexander Medina, eram os dois treinadores que o Inter negociava, só que principalmente depois que o Medina perdeu cerca de 200 mil dólares para vir para o Internacional, o Inter acabou recuando a vinda do treinador uruguaio, até porque ele ia vir aqui ganhando R$1 milhão, que é assim, um absurdo esse treinador uruguaio ganhar R$1 milhão, e aí o Inter partiu para esse treinador português que deve ganhar na casa dos 100 mil euros. 100 mil euros hoje dá casa nos 650 mil reais por mês, para ele e toda a sua comissão técnica, que são um auxiliar técnico, um preparador físico e 2 analistas de desempenho. Há uma expectativa de vir um outro auxiliar técnico, mas ainda tem que se averiguar. Aliás, um dos auxiliares técnicos do Paulo Souza, ele é um cara que se formou na base do Barcelona, então é um cara muito interessante já para a gente falar. Além disso, como eu te falei anteriormente, a direção do Internacional está indo para Portugal, agora nessa semana natalina e também essa semana de Ano Novo, e até a próxima terça-feira o Internacional deve voltar para Porto Alegre já com o contrato assinado do Paulo Souza, e aí o Inter já vai poder anunciar o treinador. Prontamente ele não vai vir para Porto Alegre, ele só vai vir quando começar a pré-temporada do Internacional lá em janeiro. Agora deve vir alguns auxiliares deles, deve vir o analista de desempenho, preparador físico, mas ele em si, como ele está passando férias lá com a família dele, ele deve vir agora só em janeiro, tá bom? O Paulo Souza. O Paulo Souza, ele tem uma característica muito parecida, que ele joga com 3 zagueiros. Ele faz uma formação no 3-4-2-1, né? Se a gente fosse formular essa escalação hoje, poderia ter Daniel no gol, aí uma linha de 3 zagueiros com Cuesta, Mendes e Mercado. Aí ele faz uma linha de 4, que seriam os 2 alas hoje, Heitor e o Moisés. Aí seria o camisa 5 e o camisa 8, devia ser Rodrigo Dourado e Denilson. E aí uma linha de 2, que seriam não 2 atacantes, mas sim 2 meio-campistas. Pode ser o Tyson e o Palácio.
passos, que já era o que o Aguirre fazia, e na frente o Yuri Alberto. Basicamente ficaria assim o time com a escalação do Paulo Souza, com o elenco que o Inter tem hoje. Mas óbvio que deve ter algumas alterações, deve vir um lateral direito, um lateral esquerdo, deve vir volantes, deve vir atacantes, meias, o Inter negocia com o Marinho, por exemplo, então o Inter ainda deve mudar esse time, tá bom? Mas essas são todas as informações que tem de momento sobre o Paulo Souza. Mudando de assunto, falando agora sobre uma informação lá do Rio de Janeiro, eu fiz uma informação em parceria com o Netflu, com o Vitor Lessa, que é um setorista de Fluminense. A gente fez uma informação, conversei com algumas pessoas aqui de Porto Alegre e ele conversou com umas pessoas lá do Rio de Janeiro. A gente fez uma informação em parceria. O que está acontecendo nesse momento? O Internacional, nesse momento, ele quer se despedir do Patrick. E o Inter entende que o Patrick não pode ser mais jogador do Internacional, já acabou o tempo com a torcida. E lá no Rio de Janeiro, como tem o Abel Braga gosta muito da contratação do Patrick. E ele pediu o Patrick para a direção do Fluminense. E como o Fluminense não fechou com a contratação do Ricardo Goulart, o Fluminense vai ir atrás do Patrick. Apesar do Fluminense ter vários meio-campistas dentro do seu time, o Fluminense quer contratar o Patrick porque é um cara muito polivalente. Continuei conversando com alguns setoristas lá de Fluminense, ele me garantiu que pode haver uma troca. O Inter pede 3 milhões de euros, mas isso vai ficar muito difícil para o Fluminense pagar esse valor, já que é um valor muito alto. O Fluminense não tem toda essa grana para conseguir pagar exatamente pelo Patrick, mas pode acontecer uma troca entre jogadores. E eu perguntei lá para algumas pessoas do Rio, quais jogadores que o Fluminense poderia oferecer na troca pelo Patrick. Eles me falaram alguns nomes, como Paulo Henrique Ganso, Caio Paulista, o Casares. Me falaram bastante desse nome do Casares, é uma boa possibilidade do Fluminense oferecer na troca pelo Patrick. Fora esses 3 nomes, o lateral esquerdo Marlon, que é um jogador que o Inter já sondou em janeiro do ano passado, quando o Inter buscava um lateral esquerdo, o Inter já fez uma sondagem por esse Marlon, e também um lateral direito Calegari. Foi esses 5 jogadores que a maioria dos setoristas me falaram, esses 5 aqui eu acredito que eles podem oferecer. E aí ficaria a cargo do Internacional a aceitar algum desses 5 jogadores para poder fazer uma troca com o Patrick. Porém, tem um outro problema nessa negociação. Como o Patrick já deixou muito bem claro, o Patrick não quer ser trocado por nenhum jogador dentro do futebol brasileiro, porque ele acha que a permuta é algo, digamos, que não é adequado para um jogador de futebol. Ele não quer ser trocado, ele quer ser vendido. E esse seria o primeiro complicador desse negócio. Mas o certo é que o Fluminense busca fortemente, e na próxima semana, principalmente agora nessa semana de Ano Novo, o Fluminense deve voltar a carga para o Patrick e deve tentar a contratação do jogador. Daqui a pouco tentando até o Inter tentar algum outro jogador, como o Iago Felipe, que é um cara com extrema qualidade dentro desse elenco do Fluminense. Talvez até um zagueiro como o Lucas Claro, que seria muito interessante. Daqui a pouco algum menino da base também seria uma boa. Então o Internacional vai tentar trocar alguém pela contratação do Patrick. O certo é que o Patrick não fica no Internacional para a próxima temporada, tá bom? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que tu tenha gostado. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal e ative o sininho de notificações, tá bom? Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que tu tenha gostado. Amanhã eu tô de volta com novas informações do Internacional, já com a nossa livezinha aqui no canal do YouTube, tá bom? Então, um grande abraço, um Feliz Natal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!